Boa noite para vocês. Que bom, que bênção, que privilégio, que oportunidade, graça de Deus, misericórdia da parte dele para com a gente, nos dando o privilégio de nos encontrarmos uma vez mais ao longo dessa semana, com gratidão no coração, com alegria diante do nosso Deus. Quero dar boas-vindas àqueles que já aparecem aqui na minha telinha. Já estou vendo a Sueli, o Olavo, a Gildinha. Bênção, sejam muito bem-vindos. O Rodrigo botou um boa noite com 2 beijos para garantir, né, Rodrigo? Que bênção, né? A Shirley, olha só. Boa noite, Rodrigo. É só uma brincadeira, tá? Seja bem-vindo, Heloísa, a Ilza. Meus queridos, estamos chegando, né? Esse tempinho aí, Denise está chegando, Oswaldo, tudo bem, Oswaldo, com você? Daqui a pouco, 20 horas, né? Nós, eu, você, Caroline, juntos para o discipulado online. Estamos avançando, se eu não me engano, estamos no nosso quarto ou quinto encontros, e tem sido uma bênção partilhar a palavra com vocês, tá? A Monique, a Mônica, olha que bênção. Tá certo, Rodrigo? É bom que a gente de alguma forma interaja, né? E a gente vai buscando esse caminho aí. Tá certo, cara? Um prazerzaço, Rodrigo. Deus abençoe, tá? Muito bom ter você na nossa comunidade de comunhão, de oração, de fé. Hoje é dia de muitas células, Denise. A primeira coisa que eu quero dizer é que hoje tem células online. Valéria, Regininha, né? Hoje tem células online. Várias células estão acontecendo. Olha aí, a turma grande lá, Edgar, Leci, Dalila, Edgar, sobrinho, a família toda em Leci. Que benção, hein? Bom, hein? Ó, já está convidada para fazer parte de uma célula que a gente está começando semana que vem, viu, Leci? Pois você fala comigo no particular que a gente te orienta. Você e família, Monique, Barcelos, Olavo, olha aí que benção. Olavo já falei, né? Bom, então são várias células online, algumas estão se mantendo e estão se reunindo, outras estão começando, tem sido uma bênção, viu, Orbílio, Marilu, tem sido uma bênção. Então a gente espera que cada encontro seja um tempo de muita comunhão, de crescimento espiritual, de evangelização e também de mútuo pastoreio. Nós precisamos muito de nos pastorear. O exame de Covid do Robson deu um negativo, graças a Deus. Gilsara com a gente, a Joyce com a gente. Rodrigo está pedindo oração por Natália Ferreira, do Nascimento. Deixa eu anotar aqui, Rodrigo, porque senão... Natália, posso colocar Natália Rodrigo, tá? Que é você que está pedindo aqui, tá bom? Por conta de um tratamento. Bom, seguindo aqui então, nós queremos lembrar vocês que nós temos também cestas básicas. Olha aí, nós estamos orando, hein, Marli? Nós estamos orando, tá? Para conseguir falar com o médico, está tudo tão difícil, mas Deus vai abençoar, Marli, Deus vai abrir essa porta. Roberto Iriné com a gente. Nós adquirimos, como igreja, com algumas ofertas que nos chegaram, 20 cestas básicas. Hoje já abençoamos o pastor Clark e a comunidade que se reúne lá, a igreja, viu, Ebenezer, Eleutério e Ani. Nós temos uma igreja em formação e ele então levou 10 dessas cestas básicas para abençoar pessoas naquela comunidade. A gente sabe que o desafio é um pouquinho maior e ele tem sido assim um instrumento de Deus para se abençoar e abençoar outras pessoas. Devemos continuar orando pelo pastor Clark e a congregação que estão se reunindo presencial às manhãs e creio que às noites também. E a perspectiva do grupo é que até o fim do ano eles consigam ter tudo organizado e condições de se organizarem formalmente como igreja. Não sabemos, está nas mãos de Deus, tudo está diante do nosso Senhor. Nós queremos continuar nesse tempo, seguir aí com os cultos online e o culto online e presencial de manhã. Viu, Valéria e Yara? Então, domingo de manhã, culto presencial e transmissão do culto.
e, de certa maneira, o culto online também. E à noite, o culto ele é tão somente organizado para ser um culto online. Regina Pinto e Anique Benção, né? Hoje também é dia de grupos de partilha. É verdade, Ani, eu estou aqui me esquecendo, mas hoje vários grupos de partilha do Celebrando a Transformação. Que Deus possa abençoar todos os facilitadores, todos os que estão liderando esses grupos, partilhando com eles os ensinos dessa semana sobre os marcos e as marcas da família de origem. Isso é muito importante. Também estamos lembrando que vamos ter o bazar. O bazar missionário vai acontecer no dia 5. Tá chique, o negócio tá bonito, viu, Leandra Maria Valdenez Lopes com a gente, tá? Então vamos ter aí algo assim extraordinário. 5/9, um sábado, das 9h30 às 14h30, um bazar missionário para abençoar missões urbanas e assim a gente fortalecer a nossa cooperação com os missionários que atuam na cidade do Rio de Janeiro. Gente, os nossos parabéns de hoje vão para, tá aí com a gente, ela tá ligada, a nossa Gildinha. Parabéns, Gildinha. Hoje é o dia da Gildinha. Deus te abençoe com todas as bênçãos espirituais, com todas as bênçãos da promessa de uma vida plena, que inclui a vida em família, a vida financeira, a vida profissional. Gildinha, nosso carinho, nosso muito obrigado. Você é nossa parceira, é secretária da igreja, é tesoureira da igreja, tem feito um grande trabalho. Deus te abençoe, Gildinha, tá? Que bom poder parabenizar você, tá bom? Nosso carinho, que Deus abençoe. Deus te guarde, Deus te faça crescer sempre e prosperar. Bom, meus queridos, vamos à reflexão de hoje. Está em 2 Coríntios 12. É o texto que trata de duas coisas extraordinárias, não é? Duas coisas extraordinárias. Trata da experiência extraordinária de Paulo e, ao mesmo tempo, do espinho na carne. Eu, então, dei o seguinte tema: minha graça te basta. Porque Paulo começa este capítulo dizendo: olha, eu poderia dizer para vocês que eu tenho motivos muito maiores do que vocês imaginam para dizer que eu sou superior aos profetas, a esses super profetas que estão aparecendo no meio de vocês, ensinando um Jesus que eu não ensinei, um Espírito Santo que eu não ensinei, uma boa notícia, um evangelho que eu não ensinei, e ainda retirando recursos de vocês, coisas que eu não fiz, para não ser pesado a vocês. Ele começa dizendo: é necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Eu vou lhes falar de visões e revelações que eu recebi do Senhor. Então, ao longo desse capítulo 12, principalmente a primeira parte, que vai até o verso 10, Paulo fala dessa comparação que ele faz de si mesmo com os demais chamados superapóstolos que estavam entrando na igreja. E no meio desse processo, ele então descobre que ele tem uma visão, ele conta uma experiência que ele teve com o sobrenatural de Deus. Segundo ele foi arrebatado já há algum tempo atrás, ele chegou aí ao terceiro céu. Essa categoria de primeiro, segundo e terceiro céu é algo muito judaico, né? E ele diz: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, o fato é que eu tive uma experiência sobrenatural. E essa experiência sobrenatural, eu vi coisas que não é permitido nem falar sobre elas, porque eram coisas extraordinárias. Eu creio que Paulo fez um relato honesto, sincero, e tudo que ele está falando é verdadeiro. Não precisava dizer isso se não fosse verdade, não é verdade? E ele, então, no meio desse processo, ele vive uma experiência onde ele recebe uma palavra de Deus para ele: Paulo, a minha graça te basta. Eu quero que esta frase diga 4 coisas para nós aqui nesta noite, para você guardar nesse tempo para o seu coração e para a sua vida. A primeira coisa que a frase quer dizer é que esse é o nosso maior bem. Ou seja, a graça de Deus está acima de qualquer comparação que façamos nós entre nós e outros, está acima de qualquer experiência sobrenatural que tivermos ou que viermos a ter,
seja a coisa mais extraordinária como Paulo relata que teve. A minha graça te basta revela que devemos viver um cristianismo simples, íntegro, em que o que a gente fala e o que a gente vive é o que de fato vale a pena. Ele diz no verso 6, mas não farei, pois não quero que ninguém me dê crédito, olha bem, além do que pode ver em minha vida ou ouvir da minha mensagem. Ou seja, apesar de toda a experiência que ele relata, ele disse, olha, isso não é a minha preocupação. A minha preocupação é que eu experimente algo assim que seja, que vocês estejam sendo impactados. Vou anotar aqui, Rita de Cássia, né? A minha experiência não é a coisa mais importante, mas o que eu vivo e o que eu falo, isso vocês devem levar em conta. Terceiro, a minha graça te basta, é algo assim que é suficiente para que qualquer espinho na carne que a gente venha a ter seja entendido como uma honra, para que a gente não se orgulhe, não se torne arrogante na nossa caminhada. O espinho na carne é uma provação, o espinho na carne é uma limitação. E a gente então entende que se a graça de Deus nos basta, não será um espinho na carne que vai nos fazer diferentes, mas ao contrário, nos porá no nosso devido lugar para que não sejamos arrogantes e orgulhosos. Por fim, minha graça te basta, na minha leitura desse texto, quer dizer o seguinte, é a certeza que a graça de Deus age em nós, apesar de quem somos. Vejam bem, mesmo tendo um espinho na carne, Paulo foi honrado pela graça de Deus. Ele foi até o terceiro céu na sua leitura, mas também é fato que ele tinha uma experiência mostrando que ele não devia se envaidecer. Ele era um ser humano como qualquer um outro. E nessa realidade, ele então diz, a graça de Deus é tudo o que eu preciso. Qual é a nossa lição para hoje? Que a gente aprenda a ser feliz, né, convivendo todos os dias debaixo da graça de Deus, porque a graça de Deus nos basta. Você concorda comigo? Amém? A graça de Deus dá para nós perspectiva para o presente, nos faz fazer uma boa leitura, nos permite fazer uma boa leitura do passado e nos dá uma visão em perspectiva do nosso futuro. Vi aí que temos um pedido, ou uma informação, né? Que a dona Zenilda Talon, que foi minha ovelha, inclusive em São João de Meriti, a mãe da Rosane, faleceu, já estava com a sua avançada idade, numa situação de saúde muito debilitada, e ela foi à presença do Senhor. Meus queridos, vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu tentei anotar aqui vários pedidos, não sei se eu consigo realmente mencionar todos eles, tá? Mas fiz com muito carinho. Pastor, olha que benção aí, né? Manuel Messias, sempre nas orações, vai ficar na paz, obrigado. Agradecer a Deus porque o irmão teve um infarto. Quem foi aqui? Silvia. Quero agradecer a Deus porque meu irmão teve um infarto, um AVC. Deus salvou a sua vida. Olha quanta... Esses dias, inclusive, eu tive a informação de um colega pastor, Jorge Bertoldo, que teve um infarto fulminante, agora de um outro colega de turma que sofreu um AVC, está em situação gravíssima no Rio Grande do Norte. Então, são lutas, nós vivemos em lutas, mas a frase de Paulo fica para nós, a minha graça te basta, que a gente receba esta graça, viva debaixo desta graça e que a gente permaneça debaixo desta graça. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu me ajunto aqui com os meus irmãos, eu sei que um ou outro pedido ali passou muito rapidamente na minha tela, não pude anotar, mas eu quero entregar todos os nomes, os quais vou mencionar aqui, que são pessoas queridas e amadas, assim como também a nossa igreja. Pai, nós estamos vivendo um tempo muito estranho, muito diferente, mas por outro lado, Tu tens tido tanta misericórdia do Brasil, do estado do Rio, da cidade do Rio, e a gente tem visto que os índices da economia têm apresentado, inclusive, muito melhores do que o que alguns gostariam que fosse, pensando no pior da nação, e nós Te louvamos por aqueles que estão conseguindo viver o melhor do Senhor.
Nós queremos te pedir pela igreja, que daqui a pouco sai desta pandemia, que tenhamos uma igreja viva, uma igreja alegre, espiritual, avivada, fundamentada na tua palavra. Dá-nos criatividade para viver esse tempo e dá-nos, ó Deus, criatividade e autoridade para vivermos o pós-pandemia com a graça do Senhor sobre nós. Abençoe todas as células que estão acontecendo, aquelas que aconteceram essa semana, as que estão se reunindo hoje e as que ainda se reunirão essa semana. Abençoe as células que estão em formação, que elas sejam muito abençoadas e agregadoras. Abençoe também os grupos de partilha do Celebrando a Transformação, que acontecerão daqui a pouquinho. Abençoe cada pessoa que está facilitando um grupo desses, abençoando vidas. E agora, Pai, eu quero colocar pessoas nas tuas mãos. Abençoe a Cleonice, a mãe do Willer, o Charles. Louvamos-te pelo Robson, que pela tua bondade e graça, ele suspeitava que estava com Covid e não está, uma bênção. Oramos-te pela Sebastiana, que é o pedido da Joyce. Oramos incessantemente, clamamos juntamente com a Marizinha, que ela consiga falar com o médico, que ela consiga liberar os exames, a cirurgia, e pedimos ao Senhor, quem sabe já na próxima semana, a nossa querida irmã possa estar vivendo essa realidade, superando esse momento e vivendo dias sem dores. Peço-te ainda pela Zuleika, que tem sofrido os resultados do Covid na sua vida, pelo Moisés, o irmão da Regininha, a Claudineia, que é a cunhada da Casilda, está aí com a gente ligada, orando, a Ira, que é a mãe da Gilsara, o Harlison, que é filho de uma das Déboras, a Rosa, que é a mãe do Marcelo da EBD, o Oswaldo, que é irmão da Marilu. Peço-te ainda pelo Marcos Vinícius, que é filho do pastor Barão. Peço-te pela Patrícia, sobrinha da Marilu, da Ana Zilda, que é a mãe da Elda. Peço-te pela Célia, que é a mãe da Lívia. Peço-te pelo Álvaro, o pai do Sérgio, o sogro da Mônica, que hoje passou por vários procedimentos complicados. Ele já foi para o quarto, está no hospital, sob observação. Ó Deus, abençoe o Sérgio, a Mônica, a família e, sobretudo, o senhor Álvaro, na sua idade avançada. Abençoe a Helenice, abençoe a Isabel, a Latife, o pastor Josias, essa querida família. Ó Deus, abençoe, cuide, Senhor. Abençoe também a sogra do Luiz, a Hilda Moura, com 88 anos, com Covid e assintomática. É algo que a gente não tem palavras para explicar e nem palavras para te agradecer, que o Senhor cuide dela. Abençoe também a Natália, como pede o Rodrigo. Abençoe, se eu não estou enganado aqui, a Rita de Cássia. Abençoe, nós te pedimos aqui a Jaqueline, a Giovano, Paulo Rosa. Abençoe a Márcia, que são os que estão lutando contra o câncer. Pai, são muitas pessoas que precisam do Senhor. Pai, continue a abençoar os nossos missionários, sejam eles da cidade do Rio, do estado do Rio, do Brasil, ou que atuem em outros países nesse mundo, em outras culturas neste mundo, inclusive ali no Líbano. Graças a Deus, missionários nossos estão sãos e salvos, e um deles, que não era nem da nossa convenção, estava comemorando o aniversário de casamento, saiu de casa e por isso não foi alcançado por aquele acidente, aquela explosão. Peço-te ainda que tu estejas abençoando todo o povo ali que está precisando do Senhor no Líbano, que aquela ajuda brasileira realmente os abençoe de uma maneira extraordinária. Peço-te que o Senhor esteja dando a nós, como igreja do Senhor, proteção, provisão e prosperidade. Muito obrigado, que chegamos até este dia 13 de agosto, podendo falar, podendo ser ouvido, podendo compartilhar. Pedimos-te, ó Deus, uma boa reunião de células, um bom encontro de partilha do Celebrando, uma noite de paz, uma noite de refrigério para a alma, e que venham boas notícias ainda ao longo destes dias, e que a gente tenha um domingo maravilhoso na igreja, com culto presencial, culto online, e que as crianças sejam maravilhosamente alcançadas pela EBD através do online durante o tempo de culto.
Nós oramos assim confiantes, dependentes do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Somos um grupo grande, eu peço perdão, eu acho que alguma coisa faltou aqui de orar, mas o grupo pode partilhar um com o outro, uns com os outros, e não só eu orar, porque a minha oração não tem mais poder do que a sua oração, inclusive o poder da oração, ela se faz muito real. No grande grupo, Jesus disse que quando 1, 2 ou 3 pessoas se reúnem em oração, eu ali estarei no meio deles. Então nós cremos na presença do Senhor, nós diríamos assim, estamos em corpo de Cristo, em igreja, quando nós oramos e o Senhor se faz presente conosco. Que bênção, uma noite abençoada. Boa célula, Denise, boa célula para quem for hoje se reunir em célula, acho que a Nilza também se reúne em célula hoje. Semana que vem, a célula que eu vou fazer parte vai começar, há de ser uma bênção, Suani, Deus abençoe, querida, Ebenezer. Então, permitindo o Senhor, viu, Vera Regina? Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, fechando mais uma semana. E, claro, no meio de tantas lutas, Deus nos dará boas notícias. Você recebe essa palavra? Amém? Então, até amanhã. Um beijo no coração. Que Deus os abençoe.